Hoje vamos falar sobre um assunto bastante delicado, que é a política. Delicado porque vivemos num momento de um extremismo político jamais verificado em nossa história. E é sempre bom refletirmos sobre a nossa conduta enquanto espíritas nesse processo. Primeiro, que nós não devemos ignorar a política. A política faz parte da nossa vida social. E enquanto espíritas, nós precisamos estar em dia com as nossas obrigações políticas. Precisamos cumprir o que a lei determina. E no Brasil, o voto é obrigatório. Nós precisamos, então, estar em dia com as nossas obrigações. E isso é algo importante. Escolher os nossos governantes faz parte do processo democrático tão importante na vida em sociedade. Precisamos, assim, ter sempre discernimento, sempre procurarmos conhecer a proposta de cada candidato e, nesse rol de propostas, analisarmos se aquilo que ele propõe vai ajudar a construir uma sociedade mais humana, justa e fraterna, tão necessário para que possamos fazer de nosso planeta um lugar digno dos projetos do Criador. Portanto, estarão em dia com nossas obrigações. Mas mais que isso, como eu disse, nós vivemos um momento de grande extremismo político. E nós, enquanto espíritas, precisamos muito entender esse processo e precisamos aprender a nos situar diante deles. Avaliando sempre se a nossa conduta é aquela almejada por Cristo em seu projeto para o nosso planeta. Vivemos uma onda de grande intolerância, vivemos nadando num mar de mentiras, que com a utilização das redes sociais a coisa está fora de controle, infelizmente. Então nós precisamos nos situar, tomar cuidado para não estar reproduzindo conteúdos sem saber se aquilo é verdadeiro. E, aliás, precisamos pensar se vale a pena compartilhar certos conteúdos, se vale a pena entrar nessa guerra. Então nós precisamos ter sempre esse discernimento. O que nós presenciamos é uma verdadeira guerra de forças do mal para que o nosso planeta não avance espiritualmente, não avance moralmente. Nesse contexto, estão sendo disseminados discursos de ódio, violência, discriminação, racismo e tudo mais que é contrário aos nossos princípios éticos e morais. E, lamentavelmente, muitos espíritas estão ajudando a disseminar esse pensamento. Não estamos fazendo uma análise se isso é de fato contribuir com os planos do Criador ou se nós estamos marcando gol contra. Então tomemos cuidado na nossa vida diária para que nós não estejamos de forma iludida contribuindo com forças do mal. E mais, lamentavelmente, esse embate político tem sido levado para dentro das religiões. Tem religiões de forma escancarada estão fazendo esse trabalho. Esse ou aquele candidato, e a coisa de uma forma escancarada, deixando para um segundo plano o Evangelho, deixando para segundo plano os ideais deixados por Cristo. Infelizmente, de uma forma mais sutil, não tão escancarada, mas isso está chegando também no meio espírita. É lamentável vermos grupos espíritas certas manifestações políticas. Então precisamos
ter sempre esse cuidado. Deixemos para fora esses embates políticos. Não vamos trazer isso para dentro do Espiritismo. Eu acho que nós temos que fazer o contrário. É levar os ideais espíritas, que são os ideais do Evangelho, os ideais de Cristo, levarmos isso para os meios políticos. Não como bandeira, como está acontecendo, de pessoas se rotularem como sendo representantes de Deus, como sendo... Não, nada disso. Levarmos valores, não levarmos rótulo, né, de que determinado candidato é espírita, isso não importa. A vida religiosa de cada pessoa não deve ser explorada politicamente. Não é assim que nós levamos o Espiritismo, mas levamos em termos de conduta. Se nós formos políticos, nós precisamos agir com a honestidade que o Evangelho exija que nós agimos. Precisamos espalhar amorosidade, como Cristo fez. Precisamos espalhar a tolerância, a paz, o apoio àquele irmão que está perdido. Sabemos que uma parcela da humanidade ainda está perdida nesses planos do Criador. Então cometem crimes, cometem atrocidades. Isso não é uma novidade, não é algo que está acontecendo agora. Sempre aconteceu na história da humanidade. E infelizmente continua acontecendo hoje. Mas o que nós fazemos com esses irmãos perdidos? Vamos matar? Vamos se livrar do problema? Nós não nos livramos do problema assim. Primeiro que todo ser é imortal. Nós podemos tirar dessa existência material e vamos jogar uma pessoa piorada para o mundo espiritual. Pois além dele ir com esses vícios morais, eles vão ainda com uma revolta muito grande por ter sido assassinados nesse mundo. Então nós pioramos a situação. Então não é assim. Nós precisamos tomar cuidado para não entrar nesses discursos inflamados que estão conduzindo as pessoas a pensarem de forma totalmente às avessas do que Cristo pregou, às avessas dos exemplos de Cristo. Então, tomemos cuidado, não vamos trazer isso para dentro do Espiritismo. Aliás, discurso político nenhum deve ser trazido para dentro do Espiritismo. Mesmo aquele discurso mais brando, mesmo de uma forma sutil, não. O Espiritismo não compactua com nenhuma linha política. E isso não é por entender que não é importante. É importante sim, a vida política é importante, faz parte da nossa vida social, faz parte do nosso progredir espiritual. Tudo isso que está acontecendo. Nada acontece por acaso. E aí nós precisamos ter em mente como que nós estamos situando diante disso tudo. Será que nós estamos mantendo realmente nossos princípios ou nós estamos nos vendendo ideologicamente para esse ou aquele? Estamos sendo contaminados por discursos de ódio, de violência? Ou de outra parte, ao ver esses discursos de ódio e violência, será que nós não estamos despertando em nós o ódio contra esse grupo? E veja bem, independente de onde nós estejamos, o sentimento que nós trazemos no coração. Então, muitas vezes, determinadas situações complicadas aparecem em nossas vidas até como prova da nossa elevação espiritual. E diante disso tudo, a grande pergunta que nós precisamos fazer sempre, em meio a esse quadro que nós vemos aí, como agiria o Cristo? De que lado estaria o Cristo? O que estaria Cristo fazendo? E eu vou aqui deixar uma dica. Cristo disse em determinada situação, a César o que é de César. Lembra disso? Deixemos as coisas nos seus lugares. Não vamos trazer para dentro do Espiritismo esse embate político. E também vamos levar, sim, o Evangelho, as condutas deixadas por Cristo, exemplificadas por Ele,
e o evangelho, levar isso para o meio espírita, mas não levando como bandeira para o meio político, mas não levando como uma bandeira política. Também é odiável o político querer usar Cristo como cabo eleitoral. Isso está acontecendo muito. A gente vê com frequência isso acontecendo, essas bandeiras, não, porque esse é o candidato de Deus, né? Gente, não tomemos cuidado com isso. Lembra que todas as atrocidades cometidas por Hitler no passado, ele trazia a bandeira de Deus. Então tomemos cuidado. Como nós já falamos aqui, o Espiritismo, ele é prático da vida. Não é uma bandeira, não são rótulos, é uma prática de vida. E o Evangelho tem que ser isso também em nossas vidas. Infelizmente, passados 2000 anos, nós ainda continuamos cometendo os mesmos erros. De imaginar que o Evangelho é uma bandeira de luta, que não deve ser. É uma base de conduta. E se o Evangelho não trouxer em nós uma reforma íntima, uma mudança de conduta perante a vida, ele para nada serve. Portanto, tomemos cuidado, sejamos atentos e vamos utilizar esse momento político complicado em que nós vivemos hoje como um exercício à nossa espiritualidade. Não nos rendamos a ideias políticas que muitas vezes estão sobrepondo aos ideais espíritas, aos ideais cristãos, e é lamentável como muitos cristãos estão deixando o cristianismo para um segundo plano, deixando a família para um segundo plano, deixando a amizade para um segundo plano, trazendo como plano principal em suas vidas certas bandeiras políticas, vivendo de intolerância, com discurso de ódio. Tomemos cuidado, sempre, reflitamos. Como disse o Cristo, orai e vigiai. Sejamos vigilantes sempre. Muito obrigado a todos.